No dia 19 de abril de 2024, Natália Aline da Silva foi até a casa de um homem que conheceu pela internet e ficaria até o dia seguinte, como de costume. A família dela já estava acostumada com esses encontros, onde a mulher saía num dia e voltava no outro. Na verdade, eles já estavam fazendo isso há praticamente um mês e o homem até conhecia a família dela, o que os deixava um pouco mais tranquilos. No entanto, naquele dia em especial, a Natália nunca mais voltou para casa. Alguns dias depois, ainda com ela desaparecida, o homem foi até a casa do pai da Natália perguntar sobre o paradeiro dela. Mal eles sabiam que o homem que ela conheceu pela internet sabia exatamente onde ela estava, a 1 metro do chão. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Tom apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 270 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem toda terça e toda sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em algum vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Natália Aline da Silva tinha apenas 31 anos quando tudo aconteceu em abril desse ano, 2024. Não temos muitas informações sobre a vida da Natália, apenas alguns fatos que a própria família contou sobre ela. De acordo com os parentes, ela era tida como uma mulher muito alegre, sempre muito sonhadora e com muitos objetivos. Na época do caso, aos apenas 31 anos, a Natália tinha 3 filhos pequenos frutos de um relacionamento anterior. Dos 3 filhos, 2 eram meninas, a Paloma, de 8 anos, a Mirella, de 10 e um menino de 13 anos chamado Gabriel. As crianças eram o que a Natália mais amava na vida e ela cuidava muito bem deles, especialmente de 2 crianças que eram especiais, possuindo alguma deficiência que não foi especificada pela família. Mas mesmo já com 3 filhos, a família era algo de muita importância para a mulher, que pretendia aumentá-la ainda mais. Os objetivos futuros da Natália consistiam em se casar de novo, ter mais filhos e arrumar um emprego. Em uma entrevista, o pai da Natália, o aposentado Gilmar, disse à reportagem que a filha sofria de transtorno bipolar. Nesse distúrbio, que está associado a alterações de humor, a pessoa passa por um ou mais períodos de tristeza excessiva e perda de interesse na vida, e também períodos de euforia, extrema energia e, normalmente, irritabilidade, com períodos de humor relativamente normal entre eles. O pai da Natália, que morava com ela próximo à Avenida Amador Bueno Veiga, em Taubaté, um município no interior de São Paulo com aproximadamente 317 mil habitantes, disse que a filha era medicada. Ela fazia tratamento no CAPS, porém, muitas vezes acabava não tomando os medicamentos receitados, o que fazia com que ela tivesse alguns episódios de tristeza e outros de euforia. Em muitos desses momentos, era de costume da Natália
andar pelas ruas sem rumo e fazer amizades com moradores de rua, o que a família achava um pouco perigoso. O pai contou que ela também costumava conhecer pessoas na internet e há mais ou menos 4 semanas ela estava se relacionando com um homem que conheceu nas redes sociais. Seu nome é Manuel Aurino Chaves dos Santos, de 52 anos, mas por motivos de segurança e também porque o caso é muito recente e a condenação ainda não aconteceu, a foto dele estará borrada. De acordo com o pai da Natália, o Manuel era natural da Bahia, mas vivia em Taubaté, no interior de São Paulo. O Manuel e a Natália se conheceram através da internet e, após alguns dias conversando, ela passou a frequentar a casa dele. Ela ia para a residência do Manuel em um dia e geralmente voltava no dia seguinte pela manhã, e a família dela se acostumou com essa rotina. Na verdade, eles chegaram a conhecer o Manuel, mesmo com menos de um mês de relacionamento, porque eles ainda estavam se conhecendo. O homem já tinha ido visitar a casa onde a Natália morava com o pai. Quem conheceu o Manuel não imaginou que ele pudesse ser aquela pessoa monstruosa. Na verdade, todos pensaram que ele parecia ser uma pessoa boa, uma pessoa normal. Quando ele visitava a casa da família da Natália, o que aconteceu cerca de 3 vezes mais ou menos, ele sempre estava arrumado, com boa aparência. No entanto, alguns vizinhos do homem afirmaram que ele consumia bebidas alcoólicas com frequência. Independente disso, não havia nenhum motivo gritante para a família da Natália desconfiar do homem, uma vez que ele parecia ser uma boa pessoa. E, como eu disse antes, eles estavam acostumados com a Natália indo para a casa dele e voltando no dia seguinte. No entanto, em uma dessas vezes, algo muito estranho aconteceu. No dia 19 de abril de 2024, uma sexta-feira, a Natália foi para a casa do Manuel como de costume. Porém, ela nunca mais voltou para casa. Seu pai começou a ficar muito preocupado, pois a filha simplesmente tinha desaparecido sem dar notícias. Ela conheceu ele pela internet e começou a frequentar a casa dele. Ia num dia, voltava no outro. Ela ia hoje e já voltava amanhã. Só que nesse dia ela foi e não voltou mais, desde sexta. Ela saiu numa sexta-feira e não voltou mais. Aí eu já fiquei desconfiado. Ela sumiu, contou o pai da Natália em entrevista. A família estranhou o desaparecimento da mulher, já que ela nunca ficava sem dar notícias. Ela sempre voltava por causa dos filhos, que moravam na mesma casa com ela, junto com o pai. Como a Natália sofria de transtorno bipolar, a preocupação era ainda dobrada, uma vez que ela poderia ficar agressiva, como contou a família. Um dia se passou e nenhuma notícia da mulher. Como a última pessoa que ela viu foi o homem que estava saindo, a família então pensou que ele poderia ter informações sobre ela. Mas eles não precisaram nem ir até a casa do homem, pois ele mesmo foi até a residência da família da Natália. Durante a semana, o Manuel teria ido na casa do pai da namorada e perguntado sobre ela, como se tivesse estranhado o seu sumiço. Os familiares então ficaram mais preocupados ainda, uma vez que o Manuel era a última pessoa que a viu e ele não sabia onde ela estava. Mal eles sabiam que o homem sabia exatamente onde a mulher estava. Uma semana se passou e a Natália ainda não tinha aparecido. Então a família acionou a polícia, que começou a procurar pela mulher. Os policiais falaram com os vizinhos do Manuel
que relataram terem ouvido uma briga pesada na casa dele na data em que a Natália esteve lá. Ela desapareceu no dia 19 de abril e 7 dias depois continuava sumida, até que no dia 25 de abril tudo foi descoberto. A polícia recebeu uma denúncia anônima de uma vizinha do Manuel, informando que o homem havia tirado a vida de uma mulher e enterrado no quintal da própria residência. A pessoa, que não foi identificada, teria desconfiado disso após ver uma grande escavação no quintal e tudo coberto por cal e massa de cimento em grande quantidade. Diante da denúncia, os policiais foram até o imóvel por volta de 12h40 do dia 25 de abril e encontraram as marcas de uma obra recente no quintal da casa, aquela que a pessoa anônima informou. Com o apoio do Corpo de Bombeiros e dos peritos criminais, a polícia escavou o quintal e encontrou o corpo da Natália Aline, a mulher desaparecida. A casa onde o Manuel morava ficava localizada no bairro São Luís, em Taubaté, a poucos quilômetros da casa da Natália. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames de necropsia. Por já estar em estado avançado de decomposição, foi constatado que a Natália havia sido enterrada lá há mais de 3 dias. É comum de criminosos, após tirarem a vida das vítimas, cobrir os corpos com esses materiais de construção, como o cal e o cimento, uma vez que esses elementos dificultam na identificação e o encontro dos corpos. O cal, por exemplo, além de provocar queimaduras na pele e dificultar na identificação, ele ainda consegue diminuir a liberação dos gases, principalmente aqueles causadores do mau odor, fazendo com que as pessoas passem pelo local e não sintam o cheiro. Mas, no caso da Natália, como os materiais estavam muito expostos, como se o Manuel não tivesse terminado o trabalho, fez com que os vizinhos desconfiassem. Assim que o corpo da mulher foi encontrado, ele passou por perícia e ficou comprovado que a Natália não foi vítima de golpes de faca ou disparos de arma de fogo, mas sim de asfixia mecânica. Naquele mesmo dia, o Manuel foi preso dentro da casa e depois levado para a delegacia, preso em flagrante, onde confessou o crime. A princípio, a motivação não estava muito clara, mas após ele prestar depoimento, alguns fatos ajudaram na resolução do caso. Consta no boletim de ocorrência que o Manuel Aurino confessou ter tirado a vida da Natália após uma discussão do casal que ocorreu há uma semana, no dia 19 de abril. O homem foi levado para a Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Taubaté. Ele foi preso em flagrante e passou por exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal da cidade. De acordo com um delegado responsável pelo caso, o crime é investigado como homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. A polícia representou pela prisão preventiva e temporária do homem, e ele passou por audiência de custódia no sábado, pouco mais de uma semana após o crime. Os policiais então começaram a ouvir mais testemunhas e acabaram encontrando um vizinho que ouviu o momento do crime. Segundo o relato, após alguns instantes de briga, houve um silêncio absoluto no imóvel do homem. No dia seguinte, o vizinho presenciou que o Manuel foi a um depósito comprar cimento e utilizou o produto no quintal. Ao fiscalizar a denúncia, a Polícia Civil alegou que o homem confessou ter tirado a vida da namorada asfixiada na sexta-feira, logo após uma discussão, e disse ter concretado ela no dia seguinte.
O Manuel narrou que teria tirado a vida da namorada e teria enterrado ela no quintal. A briga foi por motivo banal. Ele conta que teria agarrado ela no pescoço, tido um branco e, quando voltou a si, ela já estava sem vida, afirmou o delegado. Os familiares da Natália contaram à polícia sobre a visita do Manuel quando ele teria perguntado por ela. Eles descobriram que a visita, na verdade, foi uma forma de tentar despistar as investigações sobre ele, já que, naquele momento, a Natália já estava sem vida. Acho que ele já tinha ceifado a vida dela, afirmou o pai da Natália. Após a conclusão das investigações, outras informações foram descobertas, como o fato dos policiais terem encontrado a mulher enrolada em um edredom. Já o buraco, de aproximadamente 1 metro de profundidade, foi cavado pelo Manuel na frente da casa e depois cimentado. Como o caso é muito recente, a família ainda aguarda a justiça ser feita com o homem atrás das grades. O julgamento ainda não tem data para acontecer, mas se condenado por feminicídio, a pena pode ser superior a 30 anos de prisão. O corpo da Natália Aline foi sepultado no dia 26 de abril, no cemitério de Belém, em Taubaté. A despedida reuniu muitos familiares, amigos e compadecidos com o caso. Ela deixa 3 filhos pequenos que ainda sentem muito a falta da mãe. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Natália Aline da Silva foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!